Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Clara Leopassi e eu sou fundadora da JES, a Jaguar English School, e é uma grande alegria estar recebendo todos vocês aqui no evento Filhos Exponenciais, que é um evento que a gente está construindo essa jornada para realmente levar dicas dos pais para os pais de como preparar os seus filhos para serem bem-sucedidos no futuro sem abrir mão da diversão hoje, mesmo num mundo tão caótico e tão hiperconectado como é o mundo que a gente vive hoje. Então, hoje estou aqui com uma convidada muito especial, Gabi Maggiolo, falando lá do sul, de Londrina. E ela além de ser mãe de uma garotinha muito linda, Maria Rita, de quase 2 aninhos, ela também é professora de inglês, formada no estudo de linguísticas, da linguagem, né? E professora já há algum tempo, e um dos temas que ela mais fala, assim, que ela inclusive deu uma aula para mim numa pós-graduação que foi sensacional, sobre a indisciplina e como a gente pode fazer para entender o que é indisciplina, o que não é, e como a gente vai criando uma melhor conexão com as nossas crianças, né? Então, muito prazer de estar recebendo você aqui hoje, uma honra. E se você quiser se apresentar agora para todo mundo te conhecer. Olá, Clara, olá pessoal. O prazer é todo meu de estar aqui. Quando Clara me convidou, eu disse, mas com certeza, né? Com certeza, acho que falar sobre educação, tanto assim, num viés profissional, né, que é a minha profissão, mas também quanto mãe, é sempre um prazer para mim. A disciplina, né, que eu ministrei nessa pós, que a Clara comentou, é, foi uma disciplina assim que me trouxe muitos gatilhos enquanto mãe, não só como profissional. Eu acho que é uma das questões mais desafiadoras, é, é, assim, dentro da parentalidade, né? A gente fala muito hoje em educação parental. Eu percebo até nos pais, na escola na qual eu trabalho, até os pais são de uma geração que estão buscando mais orientação sobre como ser bons pais. As coisas têm mudado muito rápido, as coisas estão muito dinâmicas, e aquilo que era ser um bom pai há 5 anos atrás, 10 anos atrás, não é mais. Então a gente busca sempre apoio na teoria, nas discussões acadêmicas que acontecem, mas a prática é sempre desafiadora. Então, né, como Clara disse, meu nome é Gabriele, gosto que me chamem de Gabi. Quando falam Gabriele, parece que minha mãe tá brava comigo. É uma cicatrizinha da infância que ficou. Gabriele, acho que todo mundo tem uma coisa assim, né? Eu sou professora de inglês há 15 anos, há mais de 15 anos, vamos deixar assim, né, para não ficar a idade assim tão evidente. E hoje eu atuo em escola bilíngue, como professora de inglês, coordenadora, formadora de professores, é, faço projetos multidisciplinares, mas a grande atuação, assim, onde a gente tem mais presença na escola é na resolução de conflitos. Então, é onde eu acabo atuando mais. Mas vejam, né, que coisa estranha. Quando a gente fala do profissional, né, dentro da escola, a gente tem muita segurança do que a gente faz e está ancorada ali numa teoria, em leituras, em discussões, enfim. E quando eu me tornei mãe, eu me vi em algumas situações que a teoria não se aplicava, que não são situações que os livros descrevem, né? Uma situação diferente da outra, e cada uma a gente precisa buscar alternativas para lidar. Mas então, né, o que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim falar o que aqui, né? Já que não existe fórmula, o que eu estou aqui fazendo hoje? Eu costumo dizer que as pessoas entendem indisciplina como aquilo que a sociedade entende, e indisciplina a gente já liga ao termo birra, né? Indisciplina é birra, é bagunça,
E a gente esquece que muitas desses termos, desses jargões que a gente está acostumado a, a ouvir, né, e que às vezes causam um arrepio, são conceitos e termos sócio-histórico e culturalmente construídos. E a gente costuma entender que a birra, que a bagunça é algo ruim, mas que, na verdade, quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre isso, a gente entende que a birra faz parte do desenvolvimento da criança. E toda birra, na verdade, é a tentativa da sua criança te comunicar algo. Acho que o grande ponto, o grande X da questão é o nosso ego. Enquanto pais, enquanto educadores, a gente se sente pessoalmente desafiado, como se a gente não desse conta. Quando a criança se joga no chão e não simplesmente não para de chorar. E aí, percebam, a gente fica mais incomodado quando? Quando que a gente fica mais incomodado? Em casa ou quando tá na fila do mercado? Enquanto tá em casa só, você e a criança, meu cachorro, que se chama Bakhtin, resolveu se pronunciar agora. Deixa eu pegar o aqui, claro. Pode trazer ele para a live, para conversa. Perdão. Eu tranquei ele aqui para ele não latir, mas ele conseguiu. Conseguiu. Enfim, a gente fica com o nosso ego machucado quando a gente não consegue dar conta de uma situação. E vejam que esse dar conta é algo muito, muito relativo. O que é dar conta dessa birra? O que significa dar conta disso? A partir do momento que eu entendo que a birra é algo que faz parte do desenvolvimento da criança, eu também fico mais aliviada com esse fardo. Eu não preciso carregar esse fardo, porque eu não preciso dar conta da birra. E educar uma criança não significa. Uma criança educada não significa uma criança que não faz birra. Então, a primeira coisa que a gente precisa se despir mesmo é dessa noção de que educação tem a ver com controlar uma criança. Então, esse termo, essa palavra é muito forte, né? Olha só, controlar. E sempre que a gente quer controlar essa criança, a gente está reprimindo desenvolvimentos para que ela se torne independente, para que ela se torne autônoma. Aqui em casa, eu e meu esposo, nós temos criações muito diferentes. A gente acaba se esbarrando um pouco. Meu marido acha que eu tenho que ser mais firme, mas ao mesmo tempo ele não consegue ter essa firmeza que ele acha que a gente tem que ter para criar essa criança educada segundo as normas da sociedade. É lógico, gente, toda sociedade tem regras, né? E essas regras elas precisam ser ensinadas. Como é que a minha filha vai se comportar à mesa se eu não ensino ela como se comportar à mesa? Então, um restaurante tem regras, a escola tem regras, todo lugar que nós frequentamos tem regras. Essas regras elas precisam ser ensinadas. Isso não significa que eu preciso controlar a minha criança. Então, para mim, assim, essa questão do o que é indisciplina é o X da questão, né? Então, eu lembro que na disciplina, por exemplo, né, claro, eu mostrei uma foto, assim, de uma sala de aula com todo mundo bem sentadinho, assim, lendo um livro, bem concentrado. E aí eu pergunto: "Gente, essa sala de aula existe? Se vocês que estão aí me assistindo, vocês já entraram em uma sala de aula, vocês sabem que não existe. Essa sala de aula não existe. Então, o que que é indisciplina? Eu costumo dizer que a indisciplina
assim, vamos pensar no profissional, depois a gente vai trazendo para a maternidade. Eu costumo dizer que a indisciplina é aquilo que você não conseguiu organizar dentro da sala de aula. Então, quando a gente assiste, por exemplo, a aula de alguns professores, a gente tem essa dinâmica, né, nas escolas que eu já trabalhei, a gente vai assistir a aula do professor. E aí a gente percebe determinados pontos de indisciplina. Então, muita conversa aqui que não deveria ter, né, nesse momento não deveria estar acontecendo, uma briga ali. Todos esses pontos, depois a gente senta com o professor e a gente tenta organizar no planejamento do professor o que é que ele poderia ter mudado. São coisas assim muito pequenas que o professor poderia ter mudado que deixaria de produzir essa indisciplina, né? Então, são coisas muito pontuais que, dentro de um planejamento, a partir de um processo de reflexão daquilo que já foi feito, eu consigo sentar, olhar e falar: olha, se a gente mudar aqui, isso aqui não vai mais acontecer. Na nossa casa, isso não acontece, esse processo de reflexão. A gente não tem um planejamento para a gente seguir, né? Então, por exemplo, a Maria Rita está entrando na fase dos 2 anos, que são conhecidos como adolescência da criança. Uma fase terrível, terrível. Tudo é motivo, assim, para chorar, para se jogar no chão, para gente, quem tem criança nessa idade, quem já teve, sabe o que eu tô falando. Os 2 anos, em inglês a gente tem até o termo, né, the terrible two, que são porque realmente é uma adolescência da criança. Ela tá saindo dessa primeira fase sensória motora e vai adquirindo algumas habilidades, algumas autonomias, e ela simplesmente desafia o tempo todo. Ela te coloca em xeque o tempo todo. A criança na cidade é terrível. E como que eu tenho buscado lidar com isso, tá? É lógico, existem vários pontos de vista, né? Então, hoje a gente tem no mercado vários cursos de parentalidade que indicam o castigo, que indicam a palmada, e são ideologias, pontos de vista. Então, eu estou aqui hoje para falar um pouco da minha filosofia de vida, o que eu tenho aprendido na teoria e na prática, né? O que eu tenho aprendido na teoria e colocado na prática dentro da minha casa. Então, com a Maria Rita, a gente utiliza a disciplina positiva, que significa o quê? Dar limites para essa criança, porém respeitá-la enquanto ser humano. Ou seja, não é porque ela é criança que eu vou desrespeitá-la. Então, aquilo que eu não faço com uma criança na escola, por exemplo, eu não vou fazer com ela em casa. Isso não significa que eu não vou dar limites para ela. Então, um exemplo prático, tá? Para a gente entender. A Maria Rita não quer mais colocar fraldas. Toda vez, todo momento de trocar fraldas é um transtorno, porque ela já está incomodada com a fralda, mas ela ainda não está pronta para o desfraude. Então, assim, ela não me avisa ainda quando faz xixi. Ela já avisa quando faz cocô, mas ela não avisa quando faz xixi. Então, ela não está pronta para o desfraude. Então, ela precisa usar fraldas ainda, né? Até 2 anos e meio, 3 anos, ok. E aí, toda vez que a gente vai tentar colocar fraldas, ela simplesmente não quer colocar fraldas. Isso significa que eu vou deixar de colocar fraldas na Maria Rita? De forma alguma. Mas eu não vou nunca forçá-la no sentido de agarrar e colocar à força. Então, por meio do diálogo, a gente convence ela que é preciso colocar fraldas. Um outro exemplo muito prático. Ela odeia sentar na cadeirinha dentro do carro, mas é uma questão de segurança. Ela tem que sentar na cadeirinha e tem que usar cinto de segurança.
Então, assim, por meio do diálogo, a gente vai explicando para ela a necessidade de sentar na cadeira, de colocar o cinto. E é fácil? Não, é muito mais difícil. Seria muito mais fácil eu pegar lá à força, colocar ela na cadeirinha, colocar o cinto e vamos embora. E vai chorando. Não é fácil, é muito mais difícil, demora muito mais, a gente chega atrasada nos lugares sempre. Mas, ao meu ver, é uma forma respeitosa de educar a minha filha, porque não é uma atitu eu não quero ensinar para ela violência. Então, tudo que ela vê a gente fazendo, ela reproduz. Ela aprende por meio do ambiente, né. Então, assim, como uma boa vigotskiana que eu sou, eu acredito que a criança se desenvolve a partir das interações que ela tem. Então, tudo que eu faço com ela, isso é nítido. A forma como eu dou banho nela é a forma que ela dá banho na boneca dela. A forma como eu coloco a fralda nela é como ela faz na boneca. A forma que eu converso com ela e conto histórias, né, a gente gosta mu ela ama livros. Ela conta a história do mesmo jeitinho, assim, conta na língua dela para a avó dela. Então ela reproduz tudo aquilo que eu faço. Por que que eu acho que se eu usar violência com ela, ela não vai fazer isso? Com que direito eu vou dizer lá na frente de que pra que ela não pode fazer determinadas coisas que eu faço com ela? Então essa é a filosofia da disciplina positiva, é o que a gente tem tentado fazer em casa, né, de uma educação respeitosa, em relação a Maria Rita. E aí a gente vai colhendo os frutos, né, porque ela é uma criança muito autônoma. Desde os 6 meses de idade, quando a gente iniciou a introdução alimentar dela, eu fiz a introdução BLW, né, que é aquela que a criança manuseia todos os alimentos com a mão, faz aquela bagunça mesmo. E aí eu paro para pensar, minha mãe ficava desesperada, claro, quando ela via a Maria Rita comendo. "A menina nunca vai aprender a comer com garfo e faca. Essa menina nunca vai aprender a usar talher e prato. Onde já se viu uma coisa dessa, essa bagunça?". E aí eu acho que é esse o olhar em relação à indisciplina que eu tô tentando falar aqui sobre, sabe? Que essa bagunça, lógico, gente, tudo tem limite, né, tudo tem limite. A gente precisa sempre encontrar um equilíbrio na vida, tudo. Mas essa bagunça faz parte do desenvolvimento dela. Então hoje, Maria com 1 ano e 8 meses, quase 9, quando minha mãe vê ela comendo sozinha, com a colher, com o garfo, e ela se surpreende, meu Deus, a criança não tem nem 2 anos, tem crianças na escola com 6 que não consegue comer sozinho, que não consegue cortar a a carne. Então uma criança que não tem nem 2 anos e come sozinha, é porque ela teve a oportunidade de experienciar a textura dos alimentos. Ela não é uma criança seletiva para comida, então tudo que você der para ela, ela vai comer, se ela estiver com fome, ela vai comer. E a introdução alimentar é um ponto, eh, um trick, assim, é algo bem tricky para as mães, né, porque quando a gente inicia a introdução alimentar, eh, hoje a gente fala muito desse BLW, né, muitas mães aderindo ao BLW, eu falo que eu não tenho uma boa relação com a comida hoje, porque a minha introdução alimentar e o meu histórico mesmo familiar, a minha história de vida, me levou a isso, é parte de mim, é parte de quem eu sou, e eu não quero repetir isso com a minha filha. Então sabe aquela história do come tudo, mais uma colherada. Uhum. Hoje eu tento não fazer isso e às vezes escapa porque tá, na gente, né, tá assim sedimentado mesmo. Esse tipo de forçação mesmo em relação à comida, porque tem que comer,
Eu tento não fazer com a Maria. Eu prefiro acreditar que ela sabe o limite dela e é o corpo dela, ela precisa ouvir o corpo dela. Então, se ela não quer mais comer, ela não come mais. E eu não posso reclamar dos hábitos alimentares da Maria. Ela come muito bem mesmo. Mas tem dia que ela não quer comer. E a gente também não é assim? Tem dia que a gente não tá com fome, não tá com apetite. E aí, vou obrigar a pessoa a comer? Né? Não é um caso de, né, tá muito mal, tá fraco e precisa mesmo comer. Não, meu corpo sabe quando eu preciso comer. Então, eu quero que ela crie essa relação saudável com a comida. Porque eu enxergo isso. Eu consigo ver assim nitidamente que aquela história do, ó, come mais uma colherada. Não, come tudinho, não pode deixar nada no prato. Isso causa essas relações complicadas com o alimento. Então, é esse tipo de respeito que a gente tenta passar aqui em casa com a Maria Rita, né? Não sei se eu já estourei meu tempo, como que a gente tá, teve um cachorro no meio. Olha, eu falo por mim, eu tô adorando, porque a gente fala que vai ter uma conversa e vira uma aula, e eu tô aqui como se estivesse de novo, né, numa aula com você, aprendendo, assim, você me ensina muitas coisas, e muito legal. Então, eu acho que é isso, é por aí, assim, você já deu algumas dicas, mas quero saber se você tem alguma dica mais prática, assim, para as mães, principalmente, mas para os pais também, né, de, assim, como encontrar esse limite entre o que que não pode realmente, qual que é o seu papel de falar não pode e o que dá para ser conversado e dá para ser, dá para dar essa autonomia para a criança, assim. Como é que você faz para encontrar esse limite? Legal. Primeiro, eu nunca sei se eu tô acertando, se eu tô errando, né, gente? Ninguém nunca sabe. Eu acho que nem esses autores consagrados aí sabem se realmente estão acertando ou se estão errando. Não existe essa fórmula. Então, como eu tenho orientado os pais e como eu tenho feito em casa e tem surtido efeito, tá? Birra, vamos falar de birra. A birra, ela é um sinal dessa criança que essa criança precisa de ajuda, tá? Mas calma, gente. Às vezes é ajuda assim, ó, para lidar com o sentimento. A birra é quando extravasa um sentimento da criança que ela não consegue lidar. Os estudos indicam que a criança ela só vai ter um cérebro maduro, maduro mesmo, como um adulto, depois dos 12 anos de idade. Então, todo esse período que ela tem, né, do nascimento até 10, 12 anos de idade, o cérebro está em pleno processo de maturação. Então, tem uma Maya Angelman, se eu não me Conheço. Instagram. Isso, eu gosto muito de um mantra que ela tem, que é calma, a raiva não educa, a calma educa. A Uhum. raiva não educa, a calma educa. E é um outro mantra que é o cérebro maduro da relação sou eu. Eu, Aham. Eu cérebro gosto maduro da relação. muito disso. Isso é sensacional mesmo. Por que não é, gente? Quem é que tem que saber lidar com a situação? A criança ou eu? Com certeza o adulto, né? Se eu, o adulto da relação, não estou dando um exemplo de como controlar as minhas emoções, seja ela qual for, seja a frustração por estar ali presenciando aquela birra, seja a raiva porque a criança não quer colocar a fralda e você está atrasada. Se você não der esse exemplo, ela vai aprender onde isso? Onde ela vai entender como fazer isso? Ela só vai saber fazer se isso for ensinado, se ela ver exemplos, se ela conseguir colocar em prática aquilo que você faz com ela. Então, a calma educa, a raiva não. O cérebro maduro da relação sou eu. Então, numa situação de birra, o que a gente tem feito aqui em casa é primeiro acolher a criança. Ela precisa do acolhimento porque ela precisa entender que, independente daquilo que ela estiver passando, emocionalmente você vai estar ali para acolhê-la. Então, assim, nós temos muitos estudos já, então isso é cientificamente comprovado
que numa situação de birra, quando você simplesmente abandona a criança sem conversar com ela, ó, fica aí, você vai se acalmar, isso é prejudicial para a criança. O acolhimento faz muito mais sentido e dá muito mais resultado. Esse acolher não é fazer o que a criança quer. Esses dias ai, semana passada, Maria Rita queria, era algo assim muito absurdo, muito absurdo. E não tinha conversa, não podia, não dava. Birra, chora, 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 chora. Então, o que que eu faço? Eu sento do lado dela, filha, a mamãe tá aqui, tá bom? Pode chorar. Chora, faz bem, tá tudo bem chorar, tá bom? Pode chorar. E deixa chorar. Deixa chorar. Não adianta, enquanto a criança estiver no pico do cortisol, que é esse hormônio que nos deixa atentos, né? E que é quando a gente tem raiva, quando a criança tem esses surtos, ela tá tendo ondas de cortisol. Quando ela tá nessa onda de cortisol muito alta, não adianta argumentar com ela, apelar para a lógica. Olha, mas isso aqui não pode, por isso, não adianta. Isso tem que ser feito depois, quando ela estiver calma. Como você acalma ela? Acolhendo. Pode ser que no primeiro momento ela até queira te bater, Maria Rita faz isso também. E isso é normal, gente. É do desenvolvimento. É esperado que a criança faça isso. É um instinto selvagem mesmo, de animais que somos. É um instinto que nós temos. Esses instintos, eles vão sumindo com a maturação do nosso cérebro. Então, é normal que quando eu não faça algo que ela quer, ela queira bater, ela esperneie, se jogue no chão, e eu vou acolhê-la. Se ela não quiser um abraço, eu vou só ficar do lado dela, eu vou dizer, mamãe tá aqui, tá? Fica calma. Não pode fazer isso, mas a mamãe tá aqui, tá bom? E deixa se acalmar. Às vezes pode demorar 20 minutos, às vezes meia hora, às vezes mais, mas deixa se acalmar. Depois que essa criança se acalmar, aí você conversa com ela. Uhum. Sempre na linha da criança, né? Nunca de cima para baixo. Essa posição é ameaçadora para ela. Quando Uhum. você fala com ela, né, de cima para baixo, ela não está absorvendo o que você está falando, ela só está pensando nessa relação hierárquica que você está criando. Então, ela vai te obedecer, às vezes, uma coisa que eu leio muito é que as ameaças, olha, se você não comer tudo, não tem sobremesa. Esse tipo de ameaça, ou até, né, olha, se você não catar os seus brinquedos, não vai ter parquinho hoje. Esse tipo de ameaça, ela funciona na hora, a curto prazo. A longo prazo, elas perdem o efeito, principalmente se não é cumprido, né? Muitas vezes a gente faz ameaça que a gente não consegue cumprir, do calor do momento. Então, o ideal é realmente não tentar ameaçar, deixar a criança se acalmar e fazer combinados com a criança, né? Então, ao invés de, se não catar os brinquedos, você não vai ao parque, é fazer combinados com ela. Olha, é só trocar, gente, é uma questão de língua mesmo, tá? Olha, vamos combinar o seguinte: você arruma todos os seus brinquedos e aí a gente pode ir para o parque. Olha como a ameaça some. Então, são combinados. Mais uma vez, não é uma questão de deixar a criança fazer tudo o que ela quer e não, não educá-la, não dar limites. Mas é tudo uma questão de respeitar essa criança mesmo. A linguagem que a gente usa com ela, usar assim, no sentido respeitoso mesmo. Da mesma forma que a gente fala com o nosso colega de trabalho, com o nosso esposo, né? Para ensinar essa boa convivência para a criança mesmo, né? Eu não sei, será que eu consegui ser bem prática, assim, com essas dicas? Sim, com certeza. Eu não sou mãe ainda, mas o meu namorado tem 2 filhos, né, então eu acompanho bem de perto, assim, essa lida com os meninos e algumas coisas que você, trouxe, assim, eu consigo ver na prática como é que acontece, co a dificuldade também ali do momento, né, e
Mas é isso, eu gostei demais dos seus conselhos, assim, se eu fosse mãe, eu estaria com os olhos brilhando, assim, querendo absorver tudo, querendo ouvir você por mais horas, assim, falando. Meu Deus, nem coloca essa responsabilidade em mim, pelo amor de Deus. Sou muito falha. E eu costumo dizer assim, Clara, nasce uma criança, toda vez que nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce Aprendendo a aham, a culpa. a culpa. A culpa acompanha a mãe onde quer que ela vá. Se a criança chora, a culpa é da mãe. Não adianta, eu tô falando tudo isso aqui para vocês, tá? Que a birra é neurologicamente um marco do desenvolvimento humano, e nananã. Quando eu estou no mercado que Maria Rita faz birra, minha primeira reação, assim, de bate-pronto mesmo, é assim, ó, para ver quem tá me olhando. Porque não adianta, né, a gente se sente incomodado, parece que nosso dever é calar aquela criança a qualquer custo, porque aquilo é feio e, infelizmente, a culpa é grande. Então, assim, se eu puder deixar um recado para todas as mães que estarão nos ouvindo, é alivia esse coração, alivia essa culpa, porque eu sei como funciona, assim, ser mãe é se sentir culpado o tempo todo. Então, é muitas coisas que a gente sente culpada, a gente não deveria. E não vai adiantar eu falar também, mas é só para dizer que não estão sozinhas, estamos aqui. Com certeza. Nossa, com certeza as suas palavras, assim, tocaram bem no tema que a gente está querendo trazer, que é isso, assim, de preparar pessoas que sejam bem-sucedidas. E eu acho que o bem-sucedidas não é só profissionalmente, né? O bem-sucedidas é a gente conseguir criar crianças que vão ser bem-sucedidas dentro delas mesmas, né? Que vão saber se expressar de uma maneira clara, que vão saber lidar com as circunstâncias do mundo, que vão saber se comunicar com as outras pessoas de uma forma sem ter que expressar violência, ou que saibam, né, o que elas estão querendo, o que elas estão precisando falar ali. Então, assim, esse tema está muito, vai diretamente de abraço, assim, né, com o que a gente está querendo promover. E vale ressaltar também que dentro da nossa metodologia, com as nossas aulas particulares, eu também gosto muito desse espaço que a gente tem com a criança de auxiliar ela ali a se desenvolver, a falar e, né, não dá para deixar de falar assim que a disciplina de uma aula particular, ela é bem mais fácil de ser tratada do que numa aula em grupo, né? Ah, não, com certeza. Eu já falei para a Clara várias vezes, as crianças que têm oportunidade de estar imersas nesse contexto de ensino de forma bem individualizada, pensada para ela, né, são muito privilegiadas mesmo. Que bom que vocês estão ofertando essa possibilidade, né, que vocês estão oferecendo mais uma oportunidade dessas crianças aprenderem inglês. Eu faço criação bilíngue com a Maria Rita frequenta a escola bilíngue, é fantástico observar essas nuances do cérebro bilíngue, essa criança que fala 2 línguas tem um desenvolvimento cerebral diferente, Uhum. as sinapses que o cérebro produz quando é bilíngue é completamente diferente. Uhum. Tem estudos que indicam que o pensamento de uma criança que fala 2 línguas é muito mais ágil do que uma criança monolíngue. E eu vejo isso muito na prática, muito na prática. A agilidade, com a qual a Maria Rita resolve situações, utilizando o que ela tem à mão, e eu tenho certeza que a criação bilíngue faz toda a diferença nesse ponto. Poxa, Gabi, muito grata mesmo. Foi assim uma honra mais uma vez poder participar de uma aula com você. E com certeza vai servir muito assim para muitas mães, muitos pais. E espero que a gente continue essa nossa parceria, que ainda venham muitas conversas. Com certeza, estou sempre, sempre à disposição de verdade. Adoro conversar, né? Falei para Clara, Clara, eu sou prolixa, será que vai dar tempo? Eu Mas, falo demais. Me corte. imagina, foi ótimo mesmo.
Obrigada, viu, pela oportunidade. Muito grata de verdade, muito grata a todos aí que estão assistindo com a gente. E fiquem antenados que ainda vão ter mais muitas palestras e muitas entrevistas com temas para a gente alcançar esse objetivo junto de criar essas crianças bem-sucedidas, sem abrir mão da diversão hoje. Legal, muito bom, obrigada. Eu que agradeço.